Bom, então, finalizando essa nossa aula de noções básicas de paralelos meridianos, vemos aqui mais um planisfério, mostrando aí, com mais destaque, né, linhas de meridianos. Nós temos aí ao centro, né, uma linha mais fina, menos escura, que é o meridiano de Greenwich, né? Se nós observarmos, quem tem um pouco de noção de mapa, né, aqui é a Europa, essa linha passa pela capital Londres, né? Na Inglaterra teria que passar certinho, que essa projeção não tem escala, né, para ilustração de livro. Se você for olhar certinho, ela não está bem em cima, mas ela é para passar lá. E mostra, né, que tanto para leste, né, a longitude oeste, aliás, quanto para leste, os meridianos vão aumentando. Não existe essa também de negativo, né? Aqui eles estão sendo expressos de 30 em 30, vão até 180, né? Tá? A pessoa só aparece 150, porque depois com mais 30, 180, né? Então vejam aqui o lado da América do Sul, né? Vejam o Brasil se encontra totalmente no hemisfério oeste, tá? Então é diferente, por exemplo, dos países asiáticos que estão todos dentro do hemisfério leste. Então essa aqui é uma figura simples mostrando a disposição dos meridianos, que são essas linhas verticais, né, que cortam o globo de um polo ao outro no sentido oposto à linha do Equador. Um fato curioso, né, em relação aos meridianos é a sua relação direta com o fuso horário, né? Eles são chamados de meridianos também, nós vamos ver que tem uma relação com o fuso, quando fizermos estudos dos fusos horários. E o meridiano de Greenwich, por serem linhas, né, os meridianos que só cortam o globo de um polo ao outro, elas têm umas linhas que são chamadas de antimeridiano, ou meridiano oposto. São as linhas que estão do outro lado, né, daquela sua linha imediata. Como, por exemplo, o meridiano de Greenwich tem como antimeridiano, ou seja, aquela linha que está imediatamente oposta, né, por trás, ao contrário dela, que é a chamada linha internacional da data, né? Ou LID, como queiram, também tem lugares que aparecem linha internacional de mudança de data. É a mesma coisa, né? Ela, quando a gente for fazer o estudo fuso horário, ela é importante a gente entender, porque como o movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas e acontece de oeste para leste, né? Essa linha internacional de mudança da data, ela divide, né? Quando o globo termina o seu movimento de rotação, é como se a pessoa estivesse dando uma volta no globo e chegasse até o outro lado de Greenwich, né? Ali é o que a gente brinca no fuso horário, você poderia voltar ao passado, né? Observe essa ilustração aqui, a linha mostra de um lado é o começo do domingo, do outro lado o fim do sábado, né? Mas não impede que você atravesse para o outro lado. Aqui ela corta, né? Separa aqui o Alasca, né, da União Soviética, União Soviética, né? De hoje território russo, e ali você pode passar de um lado, está num dia, passar para o outro, você está no outro dia. É uma questão de fuso horário que a gente vai entender melhor no estudo específico dos fusos horários. Aqui só mais um planisfério, né, relativo àquela outra imagem. Então, por exemplo, aqui nós temos a linha, né, de mudança da data, que é o chamado antimeridiano, né, do meridiano de Greenwich, ou meridiano oposto. Então, ela representa aqui nessa nossa ilustração a meia-noite. Isso aqui é uma imagem de fuso horário, tá? Temos dois lados aqui, lado A e lado B, né? O lado A aqui é a Rússia, ponto A, e do outro lado, ponto B, está no Alasca. Aqui no ponto B, né, aproximadamente 2 horas da manhã, vou dizer aqui, do sábado, né, está aqui embaixo, e aqui 23 horas, aproximadamente entre 23 horas e meia-noite, do domingo. Então, às vezes causa até uma confusão para quem viaja, né, de uma ponta para outra aqui, sem cruzar o oceano. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes no estudo específico do fuso horário. Então, para a gente encerrar essa nossa aula sobre noções básicas de paralelos meridianos e também de orientação e localização, vamos fazer aquele resumão. Paralelos possuem tamanhos diferentes, o maior paralelo é o Equador,
Os principais paralelos são trópicos e os círculos, trópico de Câncer no hemisfério norte, trópico de Capricórnio no hemisfério sul, círculo polar ártico no norte, círculo polar antártico no sul. Quanto aos meridianos, todos têm o mesmo tamanho, né? Vão sempre de um polo ao outro, se encontram nos polos, dividem o globo terrestre em hemisfério leste e hemisfério oeste. Bom, pessoal, então essa é a nossa aula sobre noções básicas de paralelos e meridianos. Depois nós vamos entrar novamente na história da cartografia, falarmos sobre projeções cartográficas, falarmos sobre escalas e depois o estudo dos fusos horários, tá? Bons estudos para vocês.